Bom, agora, hoje, nesse momento, vamos conversar, vamos terminar de falar de AVC, vamos falar um pouquinho sobre AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, obviamente, significa a ruptura de uma artéria ou de uma veia dentro do crânio, levando ao extravasamento de sangue dentro desse crânio, dentro desse cérebro, levando a complicações específicas, tá? Tanto com déficit neurológico, função da localização na qual há esse extravasamento de sangue, e muitas vezes também por aumento da pressão intracraniana, visto que quando você tem uma perda de sangue dentro do crânio, você tem um aumento da pressão intracraniana, porque esse sangue ocupa um espaço dentro de uma cavidade fechada. Dentro do cérebro, olha só que besteira que eu falei. Dentro do crânio, nós temos 3 estruturas básicas, fechadas por pequenos orifícios, que são o forame magro e alguns foramezinhos na qual passam pequenos nervos. Dentro dessa estrutura, nós temos cérebro, tecido neurológico, líquor líquido cefalorraquiano e sangue. Se desses setores, se um desses compartimentos aumenta muito de volume, nós temos uma descompensação do controle de pressão intracraniana, nós temos um edema no cérebro e muitas vezes, se esse edema no cérebro não for tratado de forma rápida e efetiva, haverá compressões de algumas estruturas e possivelmente evolução para déficit neurológico grave e às vezes óbito. Então, muitas vezes o acidente vascular cerebral hemorrágico é decorrente de um sangramento e muitas vezes tem que ser levado em consideração a possibilidade de aumento de pressão intracraniana. Muitas vezes tem que ser tratado em unidade neurointensiva, com monitor de pressão intracraniana, ou através do neurocirurgião que possa vir a puncionar essa lesão ou colocar um monitor dentro do ventrículo cerebral, que é uma regiãozinha específica do cérebro, para controlar efetivamente a pressão intracraniana. Bom, mas a principal causa de AVC hemorrágico na população em geral, principalmente na raça negra, é a hipertensão arterial, cuja localização específica do sangramento geralmente é na base do cérebro, é na região dos núcleos da base, do tálamo. Bom, mas obviamente existem várias outras lesões que podem levar ao sangramento craniano. Existem as malformações arteriovenosas, que são os angiomas, que podem romper-se e formar um hematoma. Existem os aneurismas, que podem romper-se e formar um hematoma. Existem tumores, que podem vir a sangrar e formar um hematoma. Existem lesões secundárias ao trauma, que podem vir a levar a formar contusões hemorrágicas, hematoma e etc. O importante é que nós saibamos reconhecer essas lesões e tratar de forma efetiva, muitas vezes com o neurocirurgião presente. Mas eu vou focar um pouquinho mais ainda, falando de AVC hemorrágica, na chamada hemorragia subaracnoide. A hemorragia subaracnoide é, na realidade, um AVC hemorrágico, na qual existe uma lesão que sangrou para o espaço subaracnoide, que é uma regiãozinha que fica entre as meninges e o cérebro, onde existe líquor, e desse líquor passa a existir também sangue, levando a uma dor de cabeça excruciante, muitas vezes a perda de consciência, afundamento de nível de orientação e muitas vezes coma, levando que o paciente venha a ser tratado especificamente numa unidade específica neurológica. Mas a principal causa de hemorragia subaracnoide sem dúvida nenhuma, o aneurisma cerebral. Então, se pergunta, como fazer o diagnóstico de um aneurisma cerebral? Qual a indicação terapêutica para o tratamento de aneurisma cerebral? Bom, o diagnóstico do aneurisma cerebral é feito quando nós temos uma dor de cabeça excruciante, chama-se cefaleia empunhalada, na qual depois de um certo tempo há uma melhora dessa dor de cabeça. Okay? Isso significa que deve ter tido uma pequena hemorragiazinha perianeurismática e houve essa dor de cabeça específica. Bom, nesse caso, nós temos que fazer alguns exames específicos, principalmente a chamada angiorressonância ou angiotomografia, que irá localizar
o aneurisma e possibilitar que nós venhamos a tratar o aneurisma. Então, muitas vezes existe uma causa, uma queixa clínica que nos leva a investigar esse aneurisma. Muitas vezes o aneurisma comprime um nervinho específico, um nervinho craniano específico, como o terceiro nervo, levando a um sinal neurológico típico que nos faz pensar em diagnosticar um aneurisma cerebral. Então, nós vamos lá e fazemos alguns exames, principalmente os exames de imagem, e fazemos o diagnóstico específico do aneurisma cerebral. Mas, muitas vezes, o diagnóstico do aneurisma cerebral é um diagnóstico de achado, ou seja, fazemos uma ressonância, uma angiorressonância para procurar uma patologia relacionada a uma dor de cabeça, uma inflamação, um trauma, etc., e achamos um aneurisma cerebral, pensando que vamos pensar em tratar esse aneurisma cerebral, certo? E aí vem a pergunta muito importante. Quando tratar um aneurisma cerebral? Aneurisma cerebral é sério. Aneurisma cerebral, quando rompe, 50% das pessoas morrem da ruptura desse aneurisma cerebral. Os outros 50% morre, 50% fica com sequelas graves ou morre do tratamento com aneurisma cerebral. Então não é bom ter aneurisma cerebral. A incidência média de hemorragia cerebral, de hemorragia subaracnoide por ruptura de aneurisma é mais ou menos em torno de 11 para 1.000 pessoas. Então não é tão incomum também a existência de aneurisma cerebral. Acontece que a maioria das vezes você pode passar uma vida inteira tendo aneurisma cerebral que nunca teve qualquer sintomatologia. Ou de uma hora para outra ter uma ruptura, uma lesão catastrófica. Então, em suma, teve diagnóstico de aneurisma cerebral? Trata. Tá? Trata. Achou um aneurisma cerebral ocasionalmente? Trata. E como é que é o tratamento do aneurisma cerebral? O tratamento do aneurisma cerebral é feito de várias maneiras. Anteriormente, nós fazíamos através da e atualmente, em algumas situações ainda se faz, a cirurgia, a descompressão e a clipagem do aneurisma. Hoje nós temos técnicas bem mais modernas, na qual se faz a embolização do aneurisma, a colocação de alguns estentes, como os estentes diversores de fluxo, que são colocados na região do aneurisma através de um cateterismo, com o uso do cirurgião endovascular, que é um profissional muito importante dentro de um time de AVC, possibilitando que haja o desvio de sangue de dentro desse aneurisma ou a trombose desse aneurisma, fazendo com que ele se feche por si só e fique afastado da circulação. Esse tratamento costuma ser muito efetivo e o risco de complicação é muito pequeno. Existem, obviamente, outras causas primárias de sangramento, como algumas angiopatia congofílica, o depósito de proteína amiloide, algumas artérias, algumas veias cerebrais, levando a hemorragias lobares. Existem muitas lesões hemorrágicas secundárias a metástases cerebrais de outros sítios, outros sítios neoplásicos. Mas, rigorosamente, essa é a mensagem que eu gostaria de ter passado para vocês agora. E ative o sininho se quisermos continuar a conversar sobre esse tema ou se quisermos responder algumas perguntas sobre esse tema.